do apartheid na África do Sul. E é um assunto que muita gente ouve falar, aula de história, lá no ensino médio, mas não sabe, não recorda mais. Explica aí pra nós o que é que foi esse apartheid, qual foi a tua percepção lá? A percepção que eu tive é que ainda tem, assim, apesar das coisas já estão existir uma certa liberdade, tu ainda sente uma divisão, assim, de raças e de culturas muito grandes por lá. Então você vê que as pessoas brancas são servidas e as pessoas pretas servem. Você vê o trato das pessoas de uma maneira diferente, sabe? Então quando a gente chegava, a gente pensava, meu, como o pessoal é receptivo, caloroso, sabe? E depois que a gente começou a entender um pouco mais, a ter um pouco mais de sensibilidade para enxergar as coisas, depois principalmente que a gente passou pela Robben Island e escutou um pouco da história, das coisas como acontecem, a gente teve aí tu começa a entender como são as coisas e o porquê, sabe, de alguns tratamentos que tinham lá que eram diferenciados. E isso fez a gente ter mais respeito ainda. Isso é uma coisa que no Brasil eu acho que tem uma coisa que a gente não tem memória muito do passado, a gente só sabe dele. Mas a gente não tem nada de evidências, poucas evidências que mostram para as pessoas o real peso daquilo na vida e na vida delas, sabe? Então, por exemplo, a Robben Island, eles fazem questão dela tá lá para mostrar para as pessoas e para não cometerem os mesmos erros no futuro. E a gente, aqui no Brasil, eu sinto um pouco falta disso, sabe? Da gente ter viva a história pra gente não cometer erro no futuro. Isso eu achei bem, bem interessante lá. Você tem toda a razão. Nós aqui no Brasil, apesar de ter sido colônia de Portugal, né? Uhum. Mas eu vejo que a colonização que a Europa fez lá no continente africano foi muito mais, foi muito mais violenta. Foi, muito mais. E eles sofrem isso até hoje, né? O apartheid é recente, estamos falando de coisa de 4, 5 décadas atrás, né? É por aí, assim, ó, tipo, é por aí, umas 4 décadas mais ou menos, não? É um futuro muito, é um passado muito recente.